Agora, Sara, me conte sua experiência, como é que você foi parar no Japão, como é que você fez e como foi o seu... O que você fez de escola, de aprender o japonês, qual foi a sua faculdade, todo o processo. Porque eu sei que foi diferente de Sensei, porque você não é descendente, né? Então, na verdade, é engraçado porque, assim, tipo, nós tivemos a experiência no mesmo período de tempo, sabe? Mas foram duas experiências totalmente diferentes. Então, assim, começa do zero, que minha mãe foi pra trabalhar em uma escola brasileira, foi como convidada, então eu fui como dependente dela. Então, meu visto era de 100% dependente. Quantos anos você tinha? Eu tinha 13. Aí meio que foi 13. assim, a Sara recebeu uma proposta pra ir pro Japão. Fei lá, neva. Ela neva. Eu falei, então vamos. Tipo, essa foi o ponto crucial do negócio. E ironias da vida, eu odeio neve hoje, porque acho que você já pegou um dia aí, é tudo lindo. Ano que vem você vai achar lindo, no próximo você vai achar lindo, no quarto ano você já vai começar a falar, então, né? Um pouquinho inconveniente. Aqui em Tóquio falaram pra mim que não neva muito. Neva, tipo assim, muito de vez em quando. Falavam isso de Toyota também. Eu morava em Aichi, bem no centro do Japão. Então você tá no leste, o Felipe também tava no leste, eu tava bem no centro, mas, tipo, nevava pra caramba. Não é assim, tipo, nas províncias do lado, nevavam a ponto de acumular 10 metros, 5 metros de neve, sabe? Tipo, às vezes a gente ia esquiar, tinha que literalmente cavar a rua pro ônibus passar. Mas lá onde eu morava não era tanto assim, mas acumulava um pouquinho sim. Mesmo assim, né, não gostei mais disso. Aí eu cheguei lá, eu nunca tinha me interessado pelo Japão, tipo, assim, não interessado, sabe? Era 13 anos, tipo, tava no início da adolescência ainda, tipo... Nem via anime, nem nada? Nada, zero, tipo, gostava do que diferente. Nossa, não sei. Eu sabia, assim, a música do El-chan, sempre falo, que eu sabia arigato e sayonara por causa da música, mas eu achava que arigato era tchau e sayonara era obrigado. Imagina como que foi quando cheguei lá. El-chan destruiu minha vida. Esse é papo outro vídeo. Como El-chan destruiu minha vida. Acho que é uma boa coisa. Mas eu cheguei com 13 anos, não sabendo nada. Minha mãe também não sabia nada. Só que, como eu contei no vídeo que tá lá no meu canal, tipo, eu morava em uma comunidade brasileira. Então, é um condomínio que tinha muito estrangeiro. Acho que tinha, sei lá, uns 4, 5 mil estrangeiros. Era muita gente mesmo. Então, tinha supermercado brasileiro, placa em português. Nesses 10 anos que eu fiquei lá também teve toda uma evolução de, tipo, introduzirem o português pela quantidade de brasileiros que tinha lá. Você não precisava falar japonês, não precisava, de verdade. Tipo, você se vira com um arigato e sayonara, sabe? Tipo, aí eu tinha um pouquinho útil quando você sabe o real sentido. Aí... E a sua mãe também não sabia japonês? Não, meus pais, eles sabiam o básico do básico, mas, tipo, vivendo lá, sabe? Aprendendo lá. Aí a gente foi pra ficar 3 anos inicialmente, aí foi gostando, foi estendendo o visto, meus pais ficaram por 7 anos e eu já tinha passado na faculdade, eu falei, não vou abrir mão, tipo, disso, porque eu consegui entrar em uma faculdade pública, vou contar mais pra frente, mas eu fiquei sozinha por 3 anos lá. Então, com o visto renovado da minha mãe, tipo, logo que a gente renovou, ela foi embora e eu fiquei com esse visto de dependente por mais 3 anos. Então, você ficou, então, no total de 10 anos? 10 anos, certinho, tipo, cravado. Então, eu vinha nesse período, tipo, sei lá, 3 vezes pro Brasil pra passar 2 semanas, um mês, mas fora isso, o eterno lá. E aí, logo que eu cheguei, eu comecei a estudar nessa escola brasileira que meus pais trabalhavam. Só que, já que eu tava sozinha na série, eu adiantei, tipo, 1 ano e meio em 4 meses, assim, sabe? Eu fiz muito rápido. Mas a escola brasileira lá era igualzinha a escola brasileira do Brasil? Currículo Brasil, e aí, tipo, meus pais, eles são educadores, então eles falaram, Sara, tipo, você tá aqui. Eles sempre me incentivaram muito a aprender outros idiomas. Meu pai é uruguaio, então eu já trago isso desde que eu nasci. E aí eles falaram, Sara, acho que, tipo, eu também senti essa necessidade, sabe? Nunca foi um peso, tipo, acho que a experiência foi bem diferente do Felipe, porque ele já tinha, desde pequeno, convivência com a família, né? A família é japonesa, mas o japonês pra mim foi, tipo, uma coisa curiosa, assim, nossa, que negócio diferente, né? Acho que é o que você tá sentindo aí. Sim. Que legal, quando você falou da frase, eu falei, nossa, foi o mesmo que eu senti. Tipo, que legal se eu conseguisse entender isso que ele tá falando, ou se eu conseguisse ler essa frase toda. Então, lá perto de casa tinha uma escola muito forte internacional, só que muito cara também.
E, tipo, a gente nunca foi de ostentar, assim. Então, a gente correu atrás de muita ajuda do governo, que eles ajudam muito. Se você tem todos os impostos em dia, tudo certinho, eles dão muito auxílio pra, tipo, você conseguir estudar em uma escola particular. Pouca gente sabe disso, agora deve ter mudado também isso. Mas eu consegui entrar nessa escola internacional. E pra entrar lá, você tinha que ter menos de 2 anos de Japão ou ser japonês que morou fora por muito tempo. Então, tinha muito estrangeiro e muito japonês com uma visão mais internacionalizada, assim. Mesmo assim, não quer dizer que, tipo, a escola era o currículo japonês, tinha mais aulas de idiomas do que o normal, mas lá era 100% japonês no dia a dia. E eu caí, tipo Mas assim, as aulas eram dadas em japonês? em japonês. E era o currículo japonês? É o currículo ou era misturado? japonês. A diferença é que eles aceitavam pessoas de fora e, diferente da escola do Felipe, quando eu entrei, eu não entendia nada. O maior impacto que eu tive tinha um anfiteatro lá. A escola era maravilhosa, tinha um anfiteatro lá. Aí eu sentei na primeira fileira porque a gente meio que tinha que se apresentar pra escola inteira que, tipo, oi, sou a Sara do Brasil e, tipo, prazer, né? Tipo, ninguém liga, mas esse era um padrão da escola. E eu não sabia nem falar isso, nem o meu nome, tipo, pra você ter uma noção. E aí, assim, lá na escola japonesa, quando você vai saudar o professor, ele fala assim, kiritsu. E aí todo mundo tem que levantar, kiritsu, né? E aí depois chakuseki, e todo mundo senta. E aí, tipo, eu tava de boa, falaram kiritsu, todo mundo levantou, eu continuei sentada, tipo, opa, aí levantei, aí todo mundo falou chakuseki, todo mundo sentou, e eu, meu Deus, o que é pra fazer? Tipo, o que tá acontecendo? Mas aí tá, me apresentei, entrei nessa escola totalmente em japonês, não entendia nada. Aí comecei a aprender assim, tipo, no dia a dia. Então ela fala isso em toda a situação, então isso acho que quer dizer isso, sabe? Fui por, assim, associação. E aí uma hora você percebe que você tá entendendo, tipo, é meio mágico. Mas nas aulas de história, ciências, que a gente literalmente não entenderia nada, foi diferente da escola do Felipe, porque os estrangeiros eram levados para uma sala para estudar japonês. Então, tipo, eu estudava basicamente inglês, matemática no começo e o japonês, propriamente dito. E aí, fora essas aulas, eu era mandada para outra sala para estudar o japonês. Mas também aconteceu isso que o Felipe contou. Ela pedia pra eu levar certo livro, e aí eu não sabia, eu não entendia, então eu levava outro e eu levava um esporro, assim, fenomenal. E aí, tipo, meio que fui aprendendo meio que no medo no começo, sabe? Então, sim, não era nem aprender, tipo, era decorar o que ela falava pra não levar bronca, mas não entendia nada. Eu sei que se eu fizer isso, eu levo bronca, então não vou fazer. É tipo o cachorro que apanha, deve ser assim, né? Tipo, não posso fazer xixi fora do tapete, senão vou levar um esporro. Foi bem difícil no começo, eu não entendia realmente nada. Isso você tinha mais ou menos uns 14, 15 anos? Eu tinha 14. Foi período de meio ano disso, de eu ficar na escola brasileira e ir pra japonesa. Pra mim não foi um período difícil por ser adolescência, nada disso. Eu levei tudo muito numa boa, assim, sabe? Tô aqui, tenho que aprender e não entendo porque é natural, eu vim do Brasil, então, tipo, vamos aprender. Vamos aproveitar essa situação aqui, né? Exato, né? Quem tirar tá o melhor chuva, disso. se molhar, exatamente. Aí quando eu entrei, eu também tava. Isso que o Felipe falou dos 3 anos, era pra eu já entrar no terceiro por causa da minha idade. Mas já que eu não entendia nada de japonês, eu escolhi atrasar 1 ano pra aprender o japonês pra ir pro colegial preparada, porque tem toda essa prova. É muito radical essa mudança. Então eu atrasei 1 ano por escolha própria, fiz esse 1 ano, aprendi um pouquinho mais de japonês. E eu não tive que fazer essa mega prova, porque a minha escola ela já tinha o fundamental e o médio no mesmo prédio. Então a prova para ir pro ensino médio. Isso, então era só fazer um trabalho que a gente, se tirasse nota ok, passava. Então eu fiz, passei, e é meio que assim, você tá pagando caro, sabe? Então, tipo, é lucro pra eles manterem o aluno lá. E você ficou na mesma escola? Fiquei na mesma escola, isso. Aí eu fiz até o 3º colegial. No 2º colegial, eles começaram a conversar sobre esse negócio de faculdade. Então, lá tem 3 opções. Ou você para de estudar e vai trabalhar, que isso, né, tipo, é uma opção também, porque não é obrigatório faculdade igual aqui. Na verdade, nem o colegial lá é obrigatório. A gente pode ir para uma faculdade normal de 4 anos, ou tem o Tandai, porque Daigaku, né, faculdade de 4 anos, e tem o Tandai, que é o kanji de curto, e Dai de Daigaku. Então, são só 2 anos.
Seria como se fosse um curso técnico, técnico, só que é diferente, não é técnico, é literalmente uma faculdade reduzida lá. Então, e Mas aí você ganha um diploma como se fosse faculdade? Não, de faculdade curta. Tem gente que prefere entrar no Tandai porque é mais fácil de entrar. A faculdade não, ai meu Deus, quando fala o teste de entrada, o vestibular é mais fácil. Então, na mesma faculdade... é diferente o vestibular. Totalmente diferente. Tá. As coisas que eles pedem é diferente. Então, tipo, às vezes a pessoa entra no Tandai e quando acaba o segundo ano, passa pro Daigaku, sabe? Então, tipo, é meio que meio caminho andado. Mas não são todas as faculdades que permitem isso. Mas estrangeiro, então, também pode fazer esse Tandai? Pode. Então, por exemplo, a minha escola que chama Nanzan é muito grande. Tipo, agora eles estão pondo muita força na faculdade em si. Então, a faculdade Nanzan em Aichi é, tipo, uma das tops, assim, é realmente grande. Só que ela é muito cara. E, tipo, eu não queria ir pra uma faculdade particular, eu queria ir pra uma pública. Então, 90% das pessoas da Nanzan até o colegial, que era a minha escola, foram pro Nanzan Daigaku, pra faculdade de Nanzan, entendeu? Só, tipo, passaram, tem que fazer a prova, tudo. Mas se você tem dinheiro, tipo, beleza, você faz o vestibular e passa. Já eu não queria isso, eu queria uma faculdade pública, porque eu não queria manter aquele custo enorme. A gente tá falando de, tipo, 120 mil ienes de mensalidade, sabe? $1.200. Então, assim, não tinha nem condição. Então, eu falei, opa, vou tentar uma faculdade pública. Aí tem um negócio que chama Sanshamendan, na verdade. Que ele chama San de 3 pessoas. Então é você, o seu responsável e o professor responsável que o Felipe tava falando. Ele é responsável pelo ano da sua turma. E aí teve uma reunião e ele me chamou meu pai e falou assim, beleza, e aí, o que você vai querer fazer da vida? E eu falei, eu quero fazer faculdade pública, eu já tinha até pensado na faculdade que eu queria. Aí ele riu na minha cara, tipo, ele começou a rir assim, sabe? Falou assim, imagina, nem japonês consegue entrar, você não vai conseguir, tipo, na frente do meu pai. E aí, imagina, né? Nossa. Me cutucou, né? Mas juro, foi nesse nível. E ele era muito bonzinho também, só que é difícil entrar em escola pública, em faculdade pública. Até porque também... Não, e eles pensam, se nem japonês consegue, imagina estrangeiro. Não, mas aí nessa época... Isso. E nessa época eu já falava japonês ok. Eu já tinha N2. Tava preparando pra tirar o N1, Ok, né? não. Ó, japonês muito bom, N2 Mas aí. olha aquele negócio, tipo... pra você tirar o N2, por exemplo, você precisa ter... Todos, né? Você precisa ter 60% de acerto. Então, tipo, não necessariamente... Por isso que eu tiro um pouco a magia, assim, da prova, sabe? Quando eu passei no N1, eu não tinha o N1, entendeu? Eu tinha 60% do N1. Então, foi isso antes de entrar na faculdade. Pra entrar na faculdade, eu precisei do N1 pra comprovar que eu sabia japonês. Eu sei que o N4 e o N5 você precisa acertar mais da prova do que do N3, N2 e N1, né? Eu acho que deve ser alguma coisa assim. Acho que é 60% e 70%. Eu sei que vai diminuindo a porcentagem. Tipo assim, pra você passar no N5, você tem que acertar, acho que, sei lá, 70% ou 80%. Aí no N4 acho que é 70%. Vai diminuindo a porcentagem. Mas sabe por quê? Porque N1 não usa no dia a dia. Tipo, por isso que eu tiro muito, assim, a magia da prova, sabe? Não que eu não defendo. Lógico que eu defendo, mas eu defendo como um norteador, sabe? Preciso tipo focar isso nisso, pra mim preciso também. focar naquilo. Mas, infelizmente, a gente vive num mundo que, tipo, certificado é vida, né? Então, a gente não consegue comprovar nada sem o certificado. Enfim. Até um adendo que, tipo, tem uma menina que eu sigo no YouTube que ela tirou o N1 e ela falou que tá voltando a estudar. Porque que ela disse que gente, o que você aprende no N1 é pra passar por uma prova, mas assim, ela pegou um emprego, tipo, num nível meio business que ela precisa voltar a estudar. Exatamente. Entendeu? Então, tipo, não se gadem, entendeu? Na verdade, a gente precisa entender que, assim, os estudos de um outro idioma nunca acabam, sabe? Nunca. Todo mundo pergunta, então você sabe 100% japonês? Gente, sou professora, mas a gente sabe 100% do português? Não é assim que funciona, né? Tipo, se vierem falar de, sei lá, física quântica comigo, eu vou ficar... né? Tipo, não vou entender. Então a gente precisa ter essa noção também, sabe? Tirar um pouco essa, nossa, preciso saber 100%. Você não vai saber 100%. Tipo, nem japonês sabe 100%. Mas, enfim, eu aprendi muito nesses 3 anos de colegial. E aí o professor riu na minha cara, falou que nem japonês ia conseguir. Então, qual que era a minha opção B? E aí, eu traduzindo pro meu pai, porque ele ainda não entendia muito bem japonês. Meu pai já ficou pistola também, né? Tipo, porque, eles sempre investiram muito na minha educação. Eu, do maternal até o 3º colegial, fiz escola particular. Tipo, sempre. É porque minha mãe também trabalhava em escola particular, então, tipo,
Isso foi viável também por causa da isenção que eu tinha nas escolas. Mas enfim, sempre tive um investimento muito bom para estudos. Fazia inglês, fazia, enfim. E aí ele falou, poxa, como assim, né? Aí o professor me perguntou qual que era a minha opção B, eu falei que eu não tinha opção B, que eu tinha uma opção. E você sempre tem que escolher 3 escolas, sabe? Preencher 3 escolas. E eu só preenchi uma, eu falei, eu vou nessa e pronto. Meu, se der errado, deu errado, eu tento outra coisa, ó, pro Brasil, enfim. E aí todo Nossa, é extremo, né? Não, eu fiquei muito bolada com esse negócio, porque, pô, Júlia, você não tem noção do quanto que eu estudava. Tipo, eu estudava muito. Sabe o que é muito? Assim, de fim de semana, abrir o caderno e ficar 10, 12, 13 horas estudando, tipo, japonês, estudando todas as matérias, eu sempre gostei muito. Mas foi o extremo, assim, pra eu conseguir realmente levar isso numa boa, sabe? Porque eu precisava mesmo. A gente caiu de paraquedas lá. E pra eu acompanhar, querendo ou não, foram 5 anos pra eu aprender um idioma e entrar numa faculdade, sabe? Então, foi muito conteúdo pra assimilar. E aí, eu fiz a prova, tipo, e é assim, eu fiz uma prova diferente do Felipe, não foi ainda, por isso que ele falou que tem várias opções de vestibular. Tem uma que é de indicação. Então, você faz uma prova interna no seu colegial para ver os alunos que querem ir para a mesma faculdade que você. Então, a faculdade vai pedir, por exemplo, N1, aí eles pedem certa nota no TOEFL, certa nota no TOEIC, você tem que ter média... Mas isso porque você é estrangeira, né? Não, isso pra todo mundo. Eu não tive regalia nenhuma por ser estrangeira. Tipo, a única diferença é que eu precisava do N1 pra comprovar que eu sabia japonês. Essa era a minha diferença dos japoneses estrangeiros. Precisava ter nota 8 geral no colegial, sabe? A média. E aí eu falei... E eles pediram também comprovante de inglês? Precisa, a gente vive fazendo TOEFL e TOEIC lá. TOEIC é tipo o TOEFL japonês. Eu fiz o TOEIC. Ah, é? Nossa, todo ano. A gente fazia de 3 em 3 meses, fazia TOEIC. É louco, assim, por prova. A gente tinha muita coisa. É que o TOEIC tem validade de 2 anos só, eu já tenho que refazer o meu. Ah, eu nem sabia que tinha no Brasil. Eu fiz no Brasil. Ah, não sabia. Mas aí aí o professor falou que eu não ia conseguir, aí eu apontei pra ele, eu falei assim, ó, aqui tá pedindo isso, aquilo. Eu tenho tudo isso, por que eu não vou conseguir? Só pelo fato de eu ser brasileira? E aí eu comecei meio que esse bate-boca, aí ele ficou meio, e falou assim, tipo, você não vai passar, mas boa sorte. Meio que acabou nisso, sabe? Meu pai ficou pistola, eu também fiquei pistola, peguei uma birra, e aí falei, agora eu passo. Né? Agora eu passo. Eu sou assim também. Se a pessoa fala que não dá, eu vou fazer. E eu vou fazer. Aí, beleza, comecei a estudar. E eu não estudei para o vestibular, porque eu já vinha estudando desde sempre, sabe? Então... Mas aí o vestibular que você fez é diferente que do Felipe. Porque... Quais eram as matérias? Então, é meio que assim, a gente tem que fazer a prova no colegial pra ver se a gente vai receber a carta de indicação do colegial. Passando nessa prova do colegial e nessa seleção de, tipo, todos os alunos que querem ir pra essa escola, vou escolher a Sara, porque só pode ir uma pessoa por curso. Aí eu ganhei a carta de indicação. Porque acho que eles falaram assim, mano, vou dar a carta de indicação, ela não vai passar mesmo, sabe? Vou fazer minha parte, porque... E assim, sem brincadeira, acho que a gente tinha terceiro colegial A, B, C, D e F, cada um com 30 e poucas pessoas. 3 prestaram pública, 3, o resto tudo particular, porque é nesse nível de difícil. Tipo, as pessoas nem tentam porque o professor fica pesando também, sabe? Aí eu ganhei a carta de recomendação, mandei com todos os meus certificados dessas todas as coisas que eles pediam, e aí na faculdade eles fazem uma pré-seleção de documentos. Aí deixaram com que eu fizesse o vestibular interno da faculdade. Que aí todo mundo que passou na pré-seleção de documentos consegue fazer da faculdade. E aí foi só japonês e inglês. Mas assim, basicamente inglês a prova. E aí a primeira parte era em inglês, porque era eu queria ir para as línguas estrangeiras, né, que é a minha faculdade. E aí tem a segunda parte, que é a entrevista, que você tem que apresentar tudo o que você quer pra faculdade, enfim, tipo, tem essas 2 partes. Então, 3, na verdade. A pré-seleção no colegial, aí documentos e prova na faculdade e entrevista na faculdade. Entrevista é a última fase. Última fase. E aí só 9 pessoas passariam pro meu curso. E muita gente. Qual que era o seu curso? Então, aí é um curso que não existe no Brasil, mas é línguas estrangeiras focado em estudos gerais dos Estados Unidos e Inglaterra. Então, era absurdo, assim, a gente estudava desde economia, política, história,
dos Estados Unidos e Inglaterra, desde inglês antigo, tipo Shakespeare, sabe? Pegava assim, estudava o inglês antigo. E aí, já que eu queria virar professora, eu escolhi esse outro currículo que é de pedagogia. Então é meio que letras com Mas relações... você queria ser professora de inglês? Eu queria ser professora de alguma coisa, sempre. Tipo, de alguma coisa. Aí ali eu falei, vou ser de inglês, mas aí eu fui por um tempo, inclusive, de inglês, e agora, né, faz quase 10 anos que eu sou de japonês. Que eu já, tipo, fazia bico, assim, sabe, dando aulas. De japonês e inglês, era, tipo, os dois ao mesmo tempo. Mas a faculdade, ela era em inglês? Não, tudo japonês. Tudo japonês, mas a gente, já que era um currículo muito focado em línguas estrangeiras, a gente também tinha muitas aulas de idioma. Então, a aula de inglês era pelo menos, assim, 4, 5 por semana. A gente tinha que escolher mais um. Eu escolhi chinês por 3 anos. E aí você tinha as eletivas. Então eu escolhi Nossa, italiano tu ainda fez chinês. E coreano. Tipo, tudo. Era meio que português, que era a minha vida, e o japonês, que era a minha segunda vida lá. Aí... E você sabe espanhol, então, também, por causa do seu pai? Daquele jeito, né? A gente se vira. Aquele portanholzinho, né? É mais espanhol do que portunhol, mas vai. Entendi. Então, assim, a minha faculdade foi uma experiência muito boa, porque lá a gente também tem, tipo, as atividades extracurriculares. Então, eu escolhi mergulho, foi muito maravilhoso, a gente conheceu muita gente, isso é muito legal. Viajava muito. Esses negócios de clube, eu descobri que é um negócio muito forte no Japão, porque no trabalho do Diogo, do meu marido, tem esse negócio de clube no trabalho dele. Ele falou, Júlia, sabia que tem clubes no meu trabalho? Eu falei, como assim? Tem a galera que, gosto de cinema, gosto de skate, gosto de não sei o quê. E aí eles tiram um dia pra... E o própria empresa, tipo, se você não tem não sei quantas pessoas no seu clube, eles dão um orçamentozinho pra você fazer algum encontro, alguma festinha. Fofo. É muito forte. Eu falei, gente, parece uma escolinha. Mas desde o primário. Inclusive, em escolas públicas, é obrigatório você fazer parte de algum. Na Nanzan, que era até minha faculdade, você podia fazer parte de até 3. Mas você podia ser o integrante fantasma. Tipo, vai quando quer, assim. Isso quando não é esporte. Porque, como o Felipe falou da maratona, tipo, é muito forte. Na minha escola era muito forte o basquete e o tênis. Então eles tinham que ir antes, depois e de sábado e domingo fazer assim, tipo... a gente vê isso nos animes de esporte, eu tô vendo vários. E é bem igual ao mesmo anime, tipo, essa é a realidade. Mas aí na faculdade meu japonês deslanchou, porque a gente tem muito relatório pra entregar. E aí Mas aí você tava estudando japonês por conta? Não, é tipo... Assim, na vida, sabe? Porque a gente tem que estudar Constituição do Japão, todas as matérias são em japonês, de pedagogia, todas as outras matérias são em japonês, fora de idioma. Sim, mas aí você não tinha uma aula de japonês. Não, isso daí acabou, tipo, no primeiro colegial. Tipo, se você não sabia alguma coisa, você aprendia, tipo, por na marra, sozinha. Aí era muita coisa pra escrever, e aí chegou no 4º ano, a gente tem que fazer estágio. Então, já que eu tava querendo tirar a licenciatura, eu tive que voltar pro meu colegial pra ensinar eles, agora como professora, dar aula normal, fazer plano de aula. Nossa, depois eu até mostro, são umas coisas bizarras o plano de aula lá do Japão. E aí a gente eu já tava com o japonês fluente, porque eu falava mais japonês do que português, porque meus pais também já não estavam no Japão, eu tava sozinha, então era basicamente faculdade, casa, faculdade e trabalho nesse meio tempo. Foi aprendendo assim, sabe? Até o primeiro colegial eu tive as aulas focadas e depois daí, tipo, por conta e no dia a dia memorizando as coisas. Mas na minha faculdade tinha uma prova para estrangeiros, que não foi a que eu fiz, que eu acho que dependendo do curso era N4 ou N3. Então você podia se inscrever para ela. Então, se você quiser, você consegue entrar lá e entrar em contato e fazer a prova direcionada para estrangeiros. Você eu tinha dado uma pesquisada, eu acho que não são todas as faculdades, algumas faculdades disponibilizam uma prova específica para estrangeiro. E aí você não precisa de um japonês muito alto e você faz, mas tem que só que a faculdade, o curso que você tem que você quer tem que ter em inglês na faculdade. Não. E aí ele é feito em inglês. Na minha era um pouquinho diferente. As aulas eram em japonês, mas era um currículo muito rico de aulas de japonês. Então, só algumas você fazia junto com a galera, sabe? Eu já entrei como japonesa, então eu não tinha nenhuma aula.
era até engraçado que a gente via, eu não tenho cara de japonesa, né? E aí o povo me vinha e falava assim, em qual sala você tá? Eu falei, não, eu não tô pegando o currículo de estrangeiro, tipo... Aí todo mundo ficava, meu Deus, você tá como japonesa, sabe? Porque é muito diferente ver isso. Mas Sim. eu não tive nunca, assim, a mesma coisa que o japonês tinha que entregar, eu tinha que entregar. Eu penei muito, mas aprendi demais. Então, acho que a melhor maneira de aprender o japonês, assim, certo, correto, é indo para uma faculdade e vivendo no Japão, sabe? Porque foi uma experiência maravilhosa. Não quer dizer que foi fácil, muito pelo contrário. Foi muito perrengue. Mas é muito válido. Tipo, se Foram 3 anos a faculdade? 4 anos. 4 anos. Então, só que pouca gente acaba em 4 anos. No Japão é muito fácil entrar e sair da faculdade. Muita gente, tipo, não consegue acordar, porque assim, até o terceiro colegial você é 100% dependente dos pais. E aí depois você tem muita gente, tipo, principalmente pra faculdade pública, muda de província. Então, uma hora começa pela primeira vez na vida a morar sozinho. E aí tem muita gente que não consegue acordar, ou que faz um ano de intercâmbio. Então, eles atrasam um ano. Então, assim... 30% da minha sala se formou em 4 anos. Mas eu fui uma dessas. Mas aí tem gente que é 5, 6, no máximo. Não tem esse negócio de... Que nem Brasil, às vezes você também precisa fazer em 5, 6 anos. Mas assim, eu aconselho muito. Era a faculdade provincial de Aichi. Tinha bastante estrangeiro fazendo intercâmbio, mas era muito difícil ver, tipo, estrangeiro como eu, assim, os 4 anos da faculdade. Tanto é que a gente ganhava um brilho, assim, pra faculdade, tipo, tudo que era congresso fora me mandavam, sabe? Porque, tipo, olha como nossa faculdade acolhe os estrangeiros que estudam japonês, sabe? Tipo, era o showcase deles, era a Sarah, assim, era o meu momento de fama também. Vai, seu momento de brilhar agora. Exatamente, mas foi muito válido, eu aprendi demais, foi uma experiência maravilhosa, eu faria tudo de novo. Eu vira e mexe, falo pro Rafael, nossa, que saudade da faculdade, eu realmente aproveitei, assim, sabe? Não pra zoeira, porque não existe zoeira em faculdade, tipo, esse negócio de festa de faculdade não existe, tipo, não, é só no Brasil. Não tem, real, é estudos, mas eu aprendi muito nesses 4 anos. Eu tenho muita vontade de fazer a faculdade, eu já me formei já tem 5 anos, mas eu tenho uma vontade de fazer, nem que seja um mestrado, assim, alguma coisa assim, de novo. E por que você não acabou fazendo mestrado? Aí eu tava 3 anos sozinha no Japão e, tipo, a solidão tava pesando muito, porque, tipo, não tenho nenhum familiar ali, e aí tava totalmente sozinha, os meus amigos... Tipo, você não pode criar laços no Japão com a comunidade brasileira, por exemplo, porque quando você cria muito laços, alguém vai embora, sabe? Então, tipo, é muito difícil. É um peso muito grande emocional. Mas na faculdade você não fez amigos japoneses? Só japoneses. Aí, tipo, era meio que fim de semana brasileiro e durante a semana 100% japonês. Quando eu não saía com os meus amigos da faculdade. É muito difícil. Japonês tem uma cultura muito diferente, então não tem essa questão de, tipo, ser muito próximo, né? Igual o brasileiro é. E aí começou a pesar muito isso no final da faculdade. Tipo, principalmente na época do estágio, que eu acordava, sei lá, tipo, 4 da manhã, eu ia pro estágio, voltava, eu ficava preparando ela até, tipo, meia-noite, 1 da manhã. Aí eu comecei a falar, tipo, não tenho preparo emocional pra isso. E aí eu comecei a pensar em voltar pro Brasil, e o meu sonho era trabalhar na JICA, eu sempre falava que eu queria trabalhar na JICA, eu voltei pra cá, mandei o currículo, me chamaram, eu fui, comecei a trabalhar lá e conheci o Felipe lá. Mas acho que os meus objetivos mudaram a partir do momento que começou a pesar muito emocionalmente. E assim, eu aprendi bem, eu consegui, nesses 10 anos, aproveitar ao máximo, tipo, realmente aprender tudo que tinha pra aprender. Lógico que sempre dá pra aprender mais. Eu digo, foi uma... Como posso falar? Eu consegui aproveitar esses 10 anos de um jeito educacional. Ai, gente, mas o Japão é maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade de ir, por favor, vá, porque... é muito lindo. Tudo relacionado ao Japão é muito, muito maravilhoso, assim. Acho que você tá vivendo isso todos os dias, mas a gente Tô vivendo o sonho. Não é? É lindo, então vale muito a pena. Muito mesmo. Vale o esforço de aprender um pouquinho de japonês, o mínimo possível. E no final das contas, isso que conta, né? Tipo, valer a pena e trazer isso pra nossa vida. É isso, gente! Se foram as experiências de faculdades, como você viu, completamente diferentes. Cada um tem a sua experiência. Então, se você é descendente, quiser vir pro Japão, você já sabe como é que faz. Se você não é, você já sabe como é que faz. O canal do Fale em Japonês tá aqui na descrição. Também o site do Mirai Idiomas também tá aqui, vou deixar o contato deles para vocês quiserem fazer aulas particulares via Skype. Ó, eles estão no Brasil e no Japão, gente, dá tudo certo. Eles têm vários alunos no Japão, tem vários alunos no Brasil.
são muito bons e super ajudou o meu japonês aqui. E eu sempre mando várias mensagens pro sensei pedindo socorro pra ele. Eles são maravilhosos, eles entendem tudo de Japão. E é isso, gente. Muito obrigada por participarem desse Arigatou vídeo. gozaimasu. Obrigada a você por chamar, Júlia. Foi um prazer. E tem um vídeo meu lá contando vários causos, várias situações meus, deles, no canal lá do Fale Japonês também. Vão lá assistir que tá bem legal. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchauzinho.